acordando para uma vida abundante. Qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Existe uma palavra bíblica que faz muito bem e que produz em mim uma gigantesca crença de possibilidades. Nela, Jesus Cristo diz: Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Pessoalmente, acredito completamente na veracidade literal dessa passagem. Creio que você e eu estamos aqui para ter e viver o melhor deste mundo aqui e agora. Como também foi dito por Jesus, neste mundo tereis aflições. João, capítulo 16, versículo 33. E de fato teremos reveses, quedas e problemas ao longo de nossa vida. Isso é algo que não escolhe classe social, raça ou gênero. As dificuldades existem para todos os seres humanos. Contudo, mesmo assim, continuo acreditando que até as piores aflições podem e devem produzir aprendizados e mais abundância ainda na nossa existência. O CIS, na sua base teórica, filosófica, ferramental e prática, busca em seus processos produzir abundância em todas as áreas. Acredito que tudo que não for abundância é disfunção e, de forma obstinada, trabalha para eliminar ou diminuir qualquer disfunção na vida das pessoas. O bordão usado por nós do CIS diz assim: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus Cristo, João, capítulo 10, versículo 10. Tenho visto muitas pessoas adormecidas para o seu potencial e vivendo aquém de suas possibilidades. Elas são como o Senhor que devolve os peixes grandes para o rio. Que tal aumentar o tamanho da sua frigideira e querer mais de si e da vida? Que tal ir ao mercado agora comprar uma frigideira bem maior e pescar os mais saborosos peixes do rio? Tenha claro para você o que é abundância. Ter pouco dinheiro é abundância? Não ter dinheiro no final do mês para poupar, para investir ou para ajudar o próximo é abundância? Certamente não. Essas situações são algo que chamamos de disfunção. Abundância não é ter um corpo nem bonito nem feio. Por exemplo, abundância é ter um corpo saudável, forte, independente da idade. Um corpo que lhe traga prazer e lhe ajude a chegar aos seus objetivos. Um corpo que celebra este que é o maior presente que você recebeu. Pessoas com uma frigideira financeira pequena acreditam que pagar as contas, mesmo que não sobre nenhum dinheiro, já é uma vitória. Vitória, na verdade, é pagar as contas e ainda ter dinheiro para ajudar o próximo. Isso sim é abundância. Como é o cômodo e egoísta ter dinheiro para pagar suas contas quando você poderia ajudar tantas pessoas ao seu redor? Preciso dizer isso a você, amigo, com firmeza. Nem eu, nem você estamos aqui para ter uma vida mediana. Você pode ouvir essas palavras e pensar: Ah, mas eu não tenho nenhum problema em casa. Não é sobre ter problemas que estamos falando, mas sobre a necessidade de existir amor, afeto, proximidade e respeito abundantes. Você diz estar tudo bem com as pessoas da sua casa, mas como vai ser possível ajudá-las sem lhe faltar capital? Como você vai amparar aqueles que, quem ama, se não tem condições financeiras para isso? Afinal, seu dinheiro não falta, mas também não sobra. Reitero que não se trata da falta. O desejo de não faltar não significa ter abundância. O que eu desejo para você é que não apenas não lhe falte dinheiro, mas que você tenha dinheiro sobrando. Desejo a você uma vida abundante e eu não quero saber se está conseguindo apenas o suficiente. Eu quero saber de abundância na sua vida. Não quero saber se no seu casamento não existe brigas. O que importa é a abundância no seu casamento. Se o nosso destino é ter uma vida abundante e qualquer coisa diferente de abundância na sua vida é disfunção. Por favor, aumente sua frigideira e pesque peixes maiores e mais saborosos. Porque não pensar a vida a partir de agora em termos de abundância e possibilidades? E por que não ter aquela casa maravilhosa? Por que não ser algo comum rolar na grama com seus filhos? Por que não? E por que não ter os filhos que beijamos e que beijamos todos os dias, bem, sem precisar de uma data especial para isso? Por que não ter uma saúde abundante para correr, pular, subir? Por que não caminhar ou correr alguns quilômetros por dia aos 50, 60, 70, 80 e 90 anos?
Uma vez ao viajar, eu estava embarcando na fila de prioridade de um avião, com os meus filhos ainda bem novinhos, e ao meu lado estava dois senhores. Um deles forte, altivo, nitidamente musculosos, com uma postura ereta, o outro senhor notoriamente acima do peso, ombros arqueados, semblante cansado e andando com certa dificuldade. Na hora que o comissário anunciou nossa entrada, aquele senhor musculoso disse: "Por favor, jovens, podem passar na minha frente." Achei estranho ele chamar a mim e a outro senhor de jovens e perguntei: "Com licença, senhor, mas a qual a sua idade?" Ao que ele respondeu com um sorriso no rosto que tinha 85 anos. Só me restou dizer uma coisa: uau, sério? 85 anos e em forma desse jeito? Parabéns! Depois de sentado e acomodado no avião, aquele outro senhor da fila se sentou ao meu lado e disse, com ar de inveja e orgulho ferido: "Você viu aquele velho convencido na fila do embarque? Ele só disse aquilo para aparecer." Como não podia deixar de ser, eu perguntei a esse senhor: "E você, quantos anos tem?" Meio envergonhado, ele respondeu que tinha 63. De fato, aquele senhor forte e altivo tinha toda a razão de nos chamar de jovens. Afinal, ele era 22 anos mais velho que o outro senhor e 45 mais velho que eu. Porém, estava na mais perfeita forma. Ainda na fila, aquele senhor super saudável me explicou o segredo de sua saúde e me disse que aos 40 anos teve um infarto e quase morreu. E aquilo fez com que ele acordasse para a vida e desde então passou a se alimentar com rigor, malhar todos os dias, nadar 2 vezes por semana e caminhar com um grupo de jovens amigos, todos na faixas entre 40 e 50 anos, 2 vezes por semana. Será que eu estou falando é utópia? Será o que eu estou falando é impossível? Será que o que eu estou falando é inatingível para alguém? Veja que não estou falando de uma vida sem aflições ou problemas. Vamos ter problemas sim, vamos ter dificuldades sim. Então, por que não aprender com cada chuva como fazer um telhado melhor para a nossa casa? Por que não aprender com cada tormenta como construir um barco mais forte? E esse é o ponto deste capítulo. Olhe no espelho e pergunte-se: por que não? Estilo de vida abundante. E agora você me pergunta: o que é o estilo de vida abundante? Imagine você acordar cedo, vai malhar, fazer amor logo de manhã, cedo com o homem ou mulher da sua vida, brinca com o filho, deixa ele no colégio, vai trabalhar, ama o trabalho e gosta de fazer. E faz acontecer. É por isso que faz com prazer, faz bem feito e reconhecido, ganha dinheiro, mais do que apenas o suficiente para a sua sobrevivência. Despede-se dos colegas de trabalho, já com saudade deles. Vai dar uma corrida, encontrar com a família e ainda encontra os amigos para um jantar em um bom restaurante. Depois vai para casa, ama seus filhos e é amado por seu marido ou por sua esposa. Dorme gostoso e acorda no dia seguinte e grita: "Yes!" Não é pedir demais e eu não estou falando de uma vida egoísta. Eu coloquei neste contexto seus filhos, sua esposa ou seu esposo. Você fazendo essas pessoas felizes e buscando que essas pessoas sejam felizes, um estilo de vida no qual tudo é abundante: o dinheiro, o amor, a felicidade, a paz. Quando foi que paramos de acreditar nisso? Se observarmos uma criança emocionalmente saudável, ela vai falar de abundância em todas as suas brincadeiras, representando isso com suas bonecas felizes, cheia de filhos também felizes. Ela terá sua casa colorida, cheia de amigos. Ela fará no seu fogãozinho comidas deliciosas. Quando foi que algo tão natural na sua infância se tornou tão distante e utópico, ao ponto de aceitarmos tão pouco da vida? A resposta para esse distanciamento de uma perspectiva de vida abundante vem quando olhamos para a TV, para a mídia tradicional, para as telenovelas ou jornais, para a maioria dos filmes e para o diálogo da maioria das pessoas e percebemos que a tônica e os temas centrais giram em torno da morte, dor, medo, perda, traição, tristeza, mentira, vingança, ódio, violência, cobiça, inveja, invenção de valores e assim por diante. Todas essas informações e todos esses estímulos vêm de várias direções, mas principalmente da mídia.
E quando falamos de mídia, além de ser carregada de alta precisão cognitiva do que deseja comunicar, vem também abarrotada de forte e impactante conteúdo emocional que atinge profundamente o ser humano nos dois hemisférios cerebrais, o esquerdo cognitivo e no direito emocional, fazendo com que, pela repetição incessante, nosso cérebro passe a acreditar que todo esse lixo de informações compõe uma vida normal. E assim vamos nos anestesiando com tantas informações ruins e vamos recebendo todo esse material cada vez com menos crítica, menos questionamento e mais normalidade. Resumindo, nosso cérebro, que não resiste a estímulos repetitivos sem que haja mudança nele, passa a acreditar que tudo isso de fato é real, aceitável e, por fim, normal. Lembro uma maneira publicada sobre uma foto tirada na praia vermelha do Rio de Janeiro, onde um casal de turistas fazia uma selfie com um pão de açúcar ao fundo e um cadáver afogado estirado ao lado deles. O incrível era a normalidade com que eles pousavam para o lado do cadáver. Para não perder o melhor ângulo da paisagem, de forma muito clara para aquele casal, a morte se tornou algo normal, para não dizer banal. Um ser humano afogado, uma vida encerrada precocemente, numa família, nenhum integrante, uma mãe e nem sem um filho e provavelmente filho sem pai. E mesmo assim, nenhuma estranheza, nenhum choque. Uma vida vista de forma banal e sem importância. São tantas reportagens de assassinatos, sequestro, mortes, violência, catástrofe, guerras. De tudo isso vai se tornando comum. Tão comum que, inconscientemente, vamos dando um status de normal para todas essas informações que não param de chegar. É a mesma coisa vemos em relação à pobreza no Brasil, que de tão comum se tornou normal. Ônibus e trens lotados, carregando pessoas amontoadas, entulhadas e imprensadas umas sobre as outras. E isso também é completamente normal no Brasil nos dias de hoje. Não conto com quantas pessoas conversei e tentei mostrar que nada disso era normal. Não consigo contar quantas vezes eu disse: acorda, eu, você e o Brasil merecemos mais do que isso. E vou deixar por sua conta identificar outro tanto de valores e conceitos que a mídia tradicional tem nos empurrado goela abaixo como normais. E mais uma vez, as pessoas expostas a esses estímulos passam a viver bem aquém as suas possibilidades e de seus potenciais, como quem adormecidas por um anestésico superpotente chamado mediocridade. Por que tanta aceitação? Por que tanta banalidade com coisas tão importantes? Para fechar a explicação, a neurociência mostra que nosso cérebro acaba por aceitar e até mesmo procurar o padrão que mais se repete. Quando nossa mente, buscando segurança e subsistência, compara nossa vida a telejornais, telenovelas, noticiários, filmes e a tudo que acerca nossa mente, passa a acreditar que a média dos acontecimentos que dão antemão foram tão corricamente apresentados são de fato normais, aceitáveis e até desejáveis. Então, depois de tantos e tão impactantes estímulos, temos um cérebro que, programado para procurar e produzir uma vida normal e conhecida tal maneira, modelos aos quais fomos expostos. Assim, resta-nos viver uma vida medíocre, sem questionamentos e sem maiores expectativas, uma vida abaixo da nossa realidade, possibilidades e potenciais, diferenciando o que é normal do que é comum. Para ilustrar essa questão, imagine o seguinte caso de uma vida normal. Um pai de família já contagiado e contaminado por esses estímulos negativos comunicados pelo mundo ao redor chega a casa exausto, cansado, estressado depois de 10 horas de trabalho. Ao passar pela sala, um dos seus filhos, que está ouvindo música, acena para o pai apenas com um sutil levantar de sobrancelhas e nada mais. Na mesma hora, uma voz interna, chamada voz da consciência, questiona esse pai, que acabara de chegar em casa, dizendo: é assim que meu filho recebe você em casa depois de um dia inteiro de trabalho. E o pai imediatamente responde à voz com um tom de gozação: jovens, jovens.
Jovens são assim mesmo. Vivem cada um no próprio mundo. Isso é normal. Depois de passar pelo filho, ele vai em direção ao seu quarto e passa pela filha, que está atenta ao seu celular e não o cumprimenta. E novamente a voz interrompe seu caminhar e perguntar: filha, que não é mais tão jovem assim, não vai te cumprimentar com uma palavra ou um abraço?" E novamente ele responde: "Filhos são assim mesmo, cada um no seu mundo. Isso é normal." Então, no corredor da sua casa, ele finalmente trava o primeiro diálogo com alguém, sua esposa. Sem olhar para ele e sem entusiasmo nenhum, pergunta: "Trouxe pão?" Dessa vez a voz fala mais forte e inquisitiva. Nem a sua esposa nem levanta para recepcionar depois de um dia de trabalho. É com uma resposta pronta ele fala: "São 20 anos de casamento. Você acha que as esposas vão receber seus maridos na porta com um beijinho dizendo: 'Eu te amo' depois de anos de casados? A vida é assim mesmo. Isso é normal." Ao passar por toda a sua família, ele vai tomar banho. Ao sair do banheiro, ele se dirige para a cozinha, tira seu prato do forno, senta-se sozinho à mesa e começa a sua refeição silenciosa. Se não fosse pelo barulho dos carros que vêm da janela, novamente a voz diz: "Você vai jantar só? Toda a sua família está em casa e você vai jantar sozinho?" Ele novamente responde: "Cada um tem a sua vida, os seus afazeres. Você sabe que é assim mesmo. As famílias hoje em dia são assim, isso é normal." Ao acabar o jantar, ele se senta à mesa da sala e começa a separar as contas do mês, que vai pagar e as que ele não vai conseguir pagar. A voz reaparece e pergunta com um ar de cobrança: "Você vai deixar de pagar todas essas contas este mês?" E novamente, com uma resposta pré-fabricada, ele interrompe a voz e rebate dizendo: "Na vida que levamos hoje, atrasar uma conta ou outra é normal." Entretanto, a jornada desse pai de família na sua casa não para por aí. Depois de separar as contas a ser pagas e as que não o serão, ele vai para o seu quarto, deita-se na cama, liga a TV e assiste um filme de ação, só para relaxar, enquanto sua esposa está vibrada em uma rede social. Agora, em tom de desespero, a voz o questiona: "Você vai conversar sobre o seu dia com a sua esposa? Fazer carinho nela ou fazer amor?" E de forma ríspida, o homem responde à voz que questiona toda a sua vida: "Você não percebe que temos 20 anos de casado? Que é assim mesmo? Todos, todo mundo vive assim. E pela milésima vez, isso é normal. Minha esposa gosta de rede social e eu gosto de filmes de ação. E pronto." Passada uma hora, o filme de ação se transformou em um filme de pornografia. A esposa já está dormindo e ele, mesmo exausto, não sente sono. Tenta dormir, mas não consegue, desliga a TV e permanece com os olhos abertos, sem conseguir relaxar. A alternativa é tomar um remédio para dormir. Ele toma um comprimido que não faz efeito. Depois de tomar o segundo comprimido, a voz, já cansada de seu dono e seu estímulo de vida, pergunta mais uma vez: "Vai tomar 2 comprimidos para dormir?" E também, cansado de ter uma vida confrontada por essa voz que não lhe dá trégua, ele responde pesadamente: "Quem não toma remédio para dormir, hoje em dia todo mundo toma, isso é normal." Então, uma hora depois de tomar o segundo comprimido, e o sono vem. Um sono superficial, respiração pesada e uma apneia torturada, noturna assustadora. O celular desperta indicando 6 horas e 30 minutos da manhã. Ele levanta cansado e atrasado para ir ao trabalho e sai apressado sem se despedir dos seus filhos e da sua esposa. E a voz não perdoa e pergunta: "Você não vai sair nem sequer para despedir dos seus filhos e da sua esposa? Vai." Ao que ele responde rispidamente: "Você não vê que eu estou atrasado? Que não tenho tempo para isso? Neste mundo corrido, ninguém tem tempo para essas besteiras. É assim mesmo, isso é normal." E antes de chegar ao trabalho, ele já discutiu 2 vezes no trânsito, sem contar os sinais obscenos que fez para os outros motoristas que tomou à sua frente. Desta vez, a voz se calou. Não perguntou nem questionou.
apenas deixou ele seguir seu caminho de todos os dias. A voz da consciência se calou, foi vencida, e no lugar dela surgiu uma nova voz, uma voz que faz piada com a própria desgraça, uma voz negativa, irônica e justificadora. Ao chegar ao seu trabalho, estressado e zangado, ele parou à porta, suspirou, respirou fundo e de cabeça baixa entrou. Entrou sem falar com ninguém, sem olhar para ninguém, sem cumprimentar seus colegas e foi direto para a sala. Afinal, ele ia passar as próximas 10 horas fazendo o que não queria fazer, com pessoas com quem não gostaria de estar e recebendo bem menos do que se acha merecedor. E antes da voz da consciência o trouxesse para a sua dura realidade, numa tentativa de acordar para boas possibilidades da vida, veio a voz pessimista e negativa do sono comum. E de forma irônica e acusadora a voz disse: "Isso é normal. Quem é que gosta do seu trabalho? A vida é assim mesmo. Tem de ter aguentar essa droga de trabalho chato enquanto não aparece nada melhor. Família para sustentar e contas a pagar. Isto é normal." Agora era uma voz negativa, pessimista que falava, e tudo o que ele fazia era dizer que aquilo tudo era normal. Ao final do expediente, no começo da noite, esse homem entra no seu carro, pega os mesmos engarrafamentos e chega à sua casa. Ali parado diante da porta, olha para baixo, respira fundo e entra. E como quem assiste ao mesmo DVD, o filme se repete mais uma vez. Mais um dia em que aquele homem vive a própria e triste rotina. Um homem que, na verdade, não está vivendo e sim sobrevivendo a própria vida, agindo muito mais como coadjuvante do que como autor da história da sua vida. E por isso aceitando qualquer papel disponível. Você conhece alguém que de uma maneira ou outra tem a vida parecida com a do personagem acima? Você conhece alguém que vive uma vida precária ou limitada e talvez nem se dê conta disso? Você conhece alguém cuja voz conscientemente fala, grita, diverte, aconselha e implora por mudanças até o ponto de se calar? Uma coisa certa, e posso lhe garantir, nada disso é normal. Nós não podemos confundir o que é normal com o que é comum. Falar com a esposa friamente pode ser comum, mas não é normal. Tomar remédio para dormir pode ser comum, mas não é normal. Não haver diálogo em casa pode ter comum em muitos lares, mas de jeito nenhum é normal. Estar acima do peso é comum, mas não é normal. As pessoas, então, estão confundindo e transformando o que é comum em normal. Não se deixe levar pelo mundo ao seu redor, o que ele comunica. Não acredite que limitação é normal. Acredite que solidão é normal. Não acredite que tristeza é normal. Tudo isso pode ser comum e corriqueiro na vida de muitas pessoas que permitiram, por ação ou omissão, contaminar-se e cair na zona do conforto dessa pseudonormalidade. No entanto, para você que está que está ouvindo essa voz, nada disso é normal. Lembre-se, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qualquer coisa diferente de abundância na sua vida é disfunção e toda disfunção deve e merece ser tratada. A experiência de vida e os resultados das outras pessoas pertencem a elas. Nem é da sua experiência, muito menos sua realidade. Seus assuntos e você vai produzir. Não é por muitas pessoas vivem de determinada maneira que você também tem que viver assim. Você é dono da sua vida e deve viver de acordo com aquilo que acredita ser melhor para você, não da maneira que parece ser comum para as outras pessoas. Vou narrar a seguir o caso descrito anteriormente, porém de maneira incomum e talvez pouco vivida pela maioria das pessoas. E assim você vai compreender o que de fato quero explicar sobre o que é uma vida normal de verdade. Um colega chega de sua jornada de trabalho e ao entrar em casa, seu filho mais novo corre à porta e o abraça, encosta a cabeça em seu peito, beija seu rosto e com interesse diz: "Oi, pai!" E com um abraço e um beijo pergunta: "Como foi seu dia?"
Creia, esse relacionamento de pai e filho é o normal. O pai mal consegue dar 5 passos, sua filha deixa o celular de lado e com muito carinho e doçura abraça seu pai, beija-o e acompanha até a sala. Ao chegar à sala, é recebido pela esposa com um beijo apaixonado e um abraço terno e com os olhos ela diz o quanto ama. Mais uma vez, isso sim é normal. Vou repetir, essa é uma vida normal. Tudo diferente disso é anormal, disfunção é medíocre. Depois de tomar banho, ele se senta à mesa da cozinha, na companhia dos filhos e da esposa. E seu jantar é um momento especial de diálogo e amor em família ao redor da mesa. E não ao redor da TV. Isso é uma família normal. Depois do jantar, ele senta com a esposa à mesa da sala e juntos planejam o orçamento do mês seguinte e veem que no mês recorrente também houve uma boa sobra no orçamento, que usarão para investir e para realizar os sonhos da família. Acredite, isso é possível e é uma vida financeira normal. Depois de fechar o orçamento do mês, toda a família senta-se junto à mesa da sala para jogar, brincar, conversar e talvez assistir um filme que de fato vale a pena. Não tenho como não dizer uma vez, isso é normal. Com certeza isso não é muito comum para a maioria dos filhos e dos pais. Verdadeiramente, porém, isso é normal. Como já disse, qualquer coisa menos que isso é anormal, disfunção ou medíocre. Após o momento em família, é chegada a hora de dormir. O pai vai ao quarto de cada filho, faz um carinho, tem uma breve conversa particular, abençoa o sono e despede com uma boa noite. Ele volta ao seu quarto e encontra a esposa na cama. Ali eles conversam, compartilham seu dia, falam de suas dúvidas, de seus planos, de suas conquistas, das aflições e alegrias. Ali naquela hora e naquele lugar, sem a distração da TV ou do smartphone, eles se amam com a maneira de olhar, com a maneira de falar, fazer carinho e talvez até se amem fazendo sexo. O fato é que eles se amem. Isso é uma vida conjugal normal. Não importa se tem 3 anos de casados, 7 anos de casados, 15 anos de casados ou 50 anos de casados. Definitivamente, isso é o normal de uma vida conjugal. Ele dorme cedo com sua sensação de preenchimento, de completude, de que sua vida vale a pena ser vivida. No dia seguinte, acorda cedo, pensa em seus planos e sonhos futuros, vai fazer atividade física e depois saboreia um saudável café da manhã com boa parte da família. Depois vai trabalhar com entusiasmo e energia. Como isso é maravilhosamente normal. Ao chegar à empresa, ele entra de maneira triunfal, cumprimenta cada colega de trabalho com um olhar sorridente, sorriso sincero e palavras de otimismo. Ele é o solicito e o apoiador, querido, respeitado e reconhecido por todos como um perito no que faz. Esse homem sente enorme prazer em trabalhar e produzir. Ao acabar sua jornada de trabalho, ele é invadido por uma sensação gostosa de dever cumprido, de um dia super produtivo. E antes de sair do trabalho, despede-se dos colegas e sai com um sorriso no rosto e ávido para chegar em casa, sabendo que existem pessoas que esperam por ele no aconchego do seu lar. Isso é de fato normal. Quando ele chega em casa, tudo se repete de maneira diferente, mas com a mesma qualidade emocional, com os mesmos sentimentos. Essa é uma vida bem vivida, uma vida verdadeiramente normal e nada comum. Não importa a situação em que sua vida esteja hoje, a primeira coisa que deve fazer para mudar a forma como vive é acordar e entender a diferença entre normal e comum. Depois, saber que é possível ter uma vida maravilhosamente normal. E, por fim, estar disposto a construir um padrão de vida baseado em uma rotina de excelência. Durante os eventos, é muito comum participantes perguntarem à minha equipe se de fato eu vivo o que prego, se minha família é assim, se meu relacionamento com meus filhos é recheado de amor, afeto, carinho, respeito, se eu e a minha esposa somos de fato um casal feliz e amoroso, a resposta é um alto e sonoro sim. Somos felizes, sim, temos uma vida dinâmica e apaixonada, sim. Aparecem desafios ao longo da nossa caminhada?
A resposta também é sim. Contudo, mesmo com os defeitos crescentes, melhoramos e nos tornamos ainda mais felizes. Agora que você sabe que existe uma tremenda diferença entre uma vida normal e uma vida comum, volto a convidá-lo. Acorde, ouça a voz de que vem dentro de você, ouça a voz de Deus e não aceite nada menos do que uma vida realmente abundante. Vamos, pule da cama já e venha para uma vida normal, incomum e maravilhosa, disponível a todos que verdadeiramente se dispõem a construí-la.